Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A gente vai falar um pouquinho sobre a restauração do sacerdócio. Tem alguma polêmica? Tem alguma coisa mal resolvida, mal contada? Vamos dar uma olhada. De acordo com a história oficial da Igreja, vamos ver como que o sacerdócio arônico foi restaurado. A história oficial diz assim: enquanto Joseph Smith traduzia o livro de Mormon, ele e o amigo Oliver Cowdery leram a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo quanto ao batismo por imersão para a remissão dos pecados. Isso está lá em 3º Nef 11. Em 15 de maio de 1829, então vamos ver, o livro de Mormon acho que já estava quase produzido, ele é de 1830, bem que acho que ele foi terminado em 1829. Mas a igreja foi inaugurada em abril de 1830. Então isso aqui, um aninho aí antes da igreja ser fundada. O que aconteceu? Joseph Smith e Oliver Cowdery oraram pedindo orientação a respeito do batismo. Sua oração foi respondida por um mensageiro celestial. João Batista ressurreto apareceu a eles e concedeu-lhes o sacerdócio de Arão, ou o sacerdócio arônico, que possui a autoridade para pregar o evangelho do arrependimento e para batizar. Site oficial da igreja continua dizendo: Joseph e Oliver então batizaram um ao outro no rio Susquehanna. Esse evento marcou o início da restauração do sacerdócio que havia sido retirado da terra durante o período de apostasia. Só que, se a gente for dar uma analisadinha lá no livro de mandamentos, o que é o livro de mandamentos? É a doutrina e convênios antiga, Foram feitas algumas declarações ali. Vamos ver o que foi contado lá. Qual que é o primeiro registro que a gente tem sobre essa restauração aí do sacerdócio? Em 1833, apareceu lá no livro de mandamentos, Então, é o livro de mandamentos 15, versículos 6 e 7. Não dá para bater capítulo e versículo com doutrina e convênios, tá? Não vai bater a mesma coisa. Mas, lá no livro de mandamentos 15, versículos 6 e 7, tá dizendo assim: Oliver Cowdery foi batizado um mês antes pela mão de meu servo Joseph, do modo que eu, com E maiúsculo, havia ordenado. Beleza, tô aqui com uma cópia do livro de mandamentos, o original, tô vendo aqui. Bom, vamos ver o que está dizendo lá em Doutrina e Convênios 18:7. E assim como foste batizado pelas mãos de meu servo Joseph Smith Jr., de acordo com aquilo que lhe ordenei, ele cumpriu aquilo que lhe ordenei. Mesmo evento aí, A gente consegue ter uma ideia melhor do que aconteceu nessa ocasião pelo relato da Lucy Smith. Então a mãe de Joseph fez um registro, vamos ver o que ela falou. Numa manhã, não obstante, eles se puseram como de costume a fazer seu trabalho. Quando a primeira coisa que se apresentou a Joseph foi o mandamento de Deus de que ele e Oliver deveriam descer as águas e cada um deles ser batizado. Eles imediatamente foram ao rio Susquehanna e obedeceram ao mandamento lhes dado através do Urim e Tumim. Quando voltaram para casa, ouviram Samuel Smith, era o irmão deles, irmão de Joseph, em oração. Eles haviam recebido autoridade para batizar e contaram a Samuel que lhes seguiu direto para também ser batizado. Beleza, Então, esse sacerdócio que eles estão falando é o sacerdócio arônico, Vamos só coletando informação por enquanto.
Outra informação que a gente tem é de David Whitmer. A gente sabe que ele não estava na igreja depois da morte de Joseph. Inclusive, acho que ele foi expulso da igreja lá em 1838, né? Lá do Missouri, naquela época. Enfim, ele foi um dos que viveu mais tempo aí. Em 1885, olha só, cara, depois até da morte de Brigham Young, David Whitmer estava dando algumas declarações. Vamos ver o que ele falou sobre essa questão de Joseph Smith e Oliver Cowdery receberem o sacerdócio. Eu mudei Joseph Smith e Oliver Cowdery de Harmony, Pensilvânia, para a casa de meus pais em Fayette, Nova York, no ano de 1829. Beleza, né? Então ele está dizendo aí que deu abrigo para eles lá em Nova York. Quando? 1829. Para que pudessem terminar o trabalho de tradução do Livro de Mórmon. No caminho, eu conversei à vontade com eles sobre esse grande trabalho que eles estavam fazendo. Oliver me disse, na presença de Joseph, que eles se batizaram um ao outro, procurando cumprir com um mandamento. Eu nunca ouvi que um anjo havia ordenado Joseph e Oliver ao sacerdócio arônico até o ano de 1834 ou 1836 em Ohio. Minha informação, vinda de Joseph e Oliver sobre essa questão, se mantém conforme eu afirmei, que eles haviam recebido esse mandamento através de revelação dada a Joseph. Opa! A gente já está vendo aqui uma complicação nessa história. Tanto a mãe de Joseph quanto uma das principais testemunhas do Livro de Mórmon estão citando, né, a mãe citou ali, né, que eles se batizaram. Né, e o David Whitmer aqui também está dizendo, ó, eles se batizaram, mas essa história aí de que eles receberam o sacerdócio antes, cara, Joseph não tinha me citado. Nem a mãe de Joseph citou no relato dela. Né, então o que está aparecendo, né, como a gente já viu em várias outras histórias da igreja, né, a história tomou forma com o tempo. Né, então, opa, vamos se batizar aqui um ao outro? Não, peraí. Né, faltou um negócio aqui nessa história. De onde é que e o sacerdócio? E o poder, né? Vamos criar, vamos melhorar essa história aqui, dizendo que a gente tinha recebido o sacerdócio antes. É o que está aparecendo. É a mesmíssima situação com a primeira visão, que a gente sabe, ela foi tomando forma com o tempo, toda a narrativa Sud, ela tomou forma com o tempo. Se a gente for ver, Joseph ele era muito confuso sobre, por exemplo, o nome do anjo, quem seria o anjo, como aconteceu alguma coisa, se Deus era um ou três. Num momento a poligamia é abominável, no outro momento ela é mandamento, né? Então vai tomando forma com o tempo. E aqui, pelo jeito, a gente está vendo que essa história não foi contada, porque quando a gente está na igreja, a gente aprende que isso foi bem bonitinho assim, né, que aconteceu. Mas se a gente for estudar na fonte original, nas fontes originais, né, que a gente conseguir coletar de época, né, nas testemunhas, as pessoas que contemporâneas, a gente vai ver que, cara, a informação é falha. Ela foi construída com o tempo. Que decepção, hein? Vamos voltar ali. O David Whitmer não acabou ainda. Ele falou que ouviu eles falarem sobre o batismo, mas que ele não ouviu falar nada de anjo vindo dar sacerdócio. Ele continua, eu não creio que João Batista houvesse jamais ordenado Joseph e Oliver como dito ou acreditado por alguns. Eu considero que isso seja um erro, um equívoco. Olha só. Então, de tão mal estruturado que estava essa história, o David estava ali, ó, confiante de que isso aí era um erro. E hoje a gente tem certeza que foi assim. Como a narrativa tomou forma com o tempo, hein? Até porque, cara, ia ser uma coisa muito importante de ser dita, né? Se Joseph chega e conta para David Whitmer que foi batizado, cara, automaticamente já ia entrar na história falar que um anjo chegou e deu o sacerdócio para eles. Né? Por que não foi contado? Porque não tinha acontecido, né? Joseph não teve essa ideia antes. Ozzy, mas talvez ele não queria contar, né? Uma visão tão pessoal, né? Tão maravilhosa. Para quem queria convencer as meninas de que tinham que casar com ele
e contava que viu um anjo com uma espada flamejante mandando ele casar com elas, eu acho que não precisava ter muito rodeio para contar que um anjo chegou e deu sacerdócio para eles, né? Bom, essa é a história do sacerdócio arônico. Vamos agora para a história do sacerdócio de Melquisedeque. A gente sabe que João Batista chegou e deu o sacerdócio arônico para Joseph e Oliver. A gente sabe que foram outros 3 personagens que passaram o sacerdócio de Melquisedeque para eles, né? Pedro, Tiago e João. Vamos ver o que o site oficial da igreja fala, né, sobre essa questão do sacerdócio de Melquisedeque. Pouco tempo depois de Joseph Smith e Oliver Cowdery terem recebido o sacerdócio arônico, os profetas da antiguidade, Pedro, Tiago e João, apareceram a eles como mensageiros celestiais. Estes apóstolos concederam a Joseph e Oliver o sacerdócio maior de Melquisedeque. Isso deu-lhes a autoridade para organizar a Igreja de Jesus Cristo e dirigir a pregação do Evangelho em todo o mundo. Os antigos apóstolos de Cristo ordenaram Joseph e Oliver como apóstolos. Olha só. Caramba! Então Oliver Cowdery era um apóstolo. Ué, cara, que engraçado. Que engraçado. Eu não sabia disso não. Eu tinha visto lá, né, na crise de sucessão que o Brigham Young ia assumir porque os outros 2 ou 3 acho que tinham 3 apóstolos que tinham sido ordenados antes dele, e um morreu e outros 2 foram expulsos da igreja. Eu não tinha ouvido ser citado Oliver Cowdery, não era um desses 2. Um acho que era o Thomas B. Marsh e o outro era o Orson Hyde, eu acho, não tô lembrando. E daí por conta dele, o Orson Hyde até voltou depois, mas daí ele começa do zero de novo, né? Ele vai pro final da fila de apóstolo. Não tinha ouvido falar de Oliver Cowdery, mas de qualquer forma o Oliver também tinha sido expulso da igreja, né? Então não ia estar contando. Mas daí uma informação, o Oliver Cowdery foi ordenado como apóstolo e testemunha especial de Cristo. Bom, na história, né, que a gente aprende, pouquinho depois de Joseph ter chegado lá na casa de Peter Whitmer, aí deve ser um parente do David, tem alguns depoimentos que contam então que Joseph e Oliver receberam autoridade adicional da mesma forma que a anterior, por revelação. Né? Então, se antes eles podiam batizar, agora eles podiam conferir o dom do Espírito Santo. Vamos ver o que Joseph falou sobre isso. Nós estávamos por algum tempo empenhados nesse assunto em humilde oração, e à medida que nós nos reunimos no quarto superior da casa do Sr. Whitmer para buscar ao Senhor, o buscávamos com todo o nosso coração. Nós estávamos há algum tempo dedicados em solene e fervorosa oração, quando a palavra do Senhor veio até nós naquele quarto, nos mandando que eu deveria ordenar a Oliver Cowdery para ser o elder da Igreja de Jesus Cristo e que ele também deveria me ordenar ao mesmo ofício e então ordenar a outros. Nós fomos, no entanto, mandados a postergar esta ordenação até que pudéssemos ter nossos irmãos que foram e que seriam batizados e congregassem conosco. Bom, então a gente vê na história que eles levaram essa data aí até 6 de abril de 1830, né, quando a igreja foi organizada. De novo, essa situação está registrada onde? No livro de mandamentos. Então a gente vê que lá nos primeiros registros dessas histórias, né, a gente já viu que teve uma contradição ali do sacerdócio arônico, né? Parece que não tinha essa história de que João Batista veio passar o sacerdócio. E agora, de novo, no livro de mandamentos, só que agora capítulo 24, versículo 3 e 4, fala sobre essa situação, mas também não fala nada, né, de Pedro, Tiago, João, nada disso. Vamos ver o que fala lá. Mandamentos foram dados a Joseph, que foi chamado por Deus e ordenado um apóstolo de Jesus Cristo, e também a Oliver, que foi chamado por Deus um apóstolo de Jesus Cristo, e ordenado sob as mãos de Joseph. Aí estou vendo aqui a página, né, que está falando exatamente isso. Né, então eles citaram que isso aconteceu ali na casa dos Whitmer
e em 1829 não citaram nada de anjo, nada de Pedro, Tiago e João. Ah, tô vendo aqui, ó. Então, essa mesma situação agora está inclusa no Doutrina e Convênios 20, versículo 2 e 3, e também versículo 38 e 45. Né? Eles citam élderes, né? Eles foram chamados como élderes, apóstolos e tal. E aqui está explicando, ó, tá dizendo, ó, o termo élder, na ocasião, era sinônimo de apóstolo, era um termo para chamar apóstolo, mas que não deve ser confundido com o posterior ofício ou chaves de apóstolo, né, que é o que a gente conhece hoje. Isso aí foi só introduzido lá em 1835. Tá, então eles chamavam de elder, que era a mesma coisa de apóstolo, mas que não é o tipo de apóstolo que a gente conhece hoje. Tá, beleza, explica essa situação então. Olha, eu não sei se explica ou se depois foi uma manobra para, sei lá, corrigir ou alterar. Não sei. Tem muita alteração aí na história antiga da igreja para a atual. O que a gente vê sobre isso está aqui no livro de Mandamentos. O livro de Mandamentos 24:32 fala: um apóstolo é um elder. Uma redefinição de termo aí. Bom, uma comprovação disso a gente vê, por exemplo, numa carta de 1830, onde Joseph Smith e John Whitmer escreveram sobre o Orson Pratt. O Orson Pratt tinha acabado de, né, um dia antes, tinha sido batizado, né, então eles dizem aí, ó, que chamaram o Pratt de outro servo e apóstolo, porque ele tinha acabado de ser ordenado elder, né, então tá evidente que elder era a mesma coisa que apóstolo para eles, né, na época. Quando isso mudou ou tomou outra forma, não sei. Tem vários outros exemplos. Por exemplo, em 1831, quando o Sidney Rigdon estava escrevendo uma carta, ele falou sobre o John Whitmer e falou, um irmão amado e apóstolo dessa igreja. O cara não era dos 12 apóstolos, né? Ele era um elder. Tem um registro de Ezra Booth, de 1831. Ele está falando sobre Ziba Peterson, que era um missionário da igreja, tinha feito uma coisa errada, e falou, ó, foi privado de sua posição como elder e apóstolo. No diário de Jared Carter, em 1831, ele fala, fui ordenado, eu recebi a autoridade de um apóstolo, né? Mas ele tinha, na verdade, sido ordenado como elder. Então, parece que está bem evidente que no início da igreja, aí, quando eles falavam que eram apóstolos, na verdade só tinham sido ordenados como elder. Daí olha só que interessante. Lá no livro de Mandamentos, ainda, capítulo 24, ele é de junho de 1830, está falando sobre Joseph. O que ele está falando sobre Joseph? Ele está citando alguns pontos sobre Joseph Smith. Ele fala ali, ó, que ele recebeu o perdão de seus pecados, recebeu o chamado para o seu trabalho santo, de um anjo que lhe deu os meios necessários para traduzir o livro de Mormon. Olha só que interessante, né? Pelo jeito que ele está falando que ele recebeu o perdão dos seus pecados, está parecendo que ele está falando sobre a primeira visão. Tem uma versão da primeira visão que era realmente só isso. Joseph Smith foi orar e ele recebeu o perdão dos pecados, né? Se ele tivesse visto Deus, Jesus Cristo não ia estar registrado aqui? Estranho, né? Porque daí tá aí, ó, mais ou menos por ordem cronológica, né? Ó, recebeu uma visita de um anjo para traduzir o livro de Mormon. Anjos mostraram o livro a outros que confirmaram, né? Quarto, que a Igreja de Jesus Cristo foi organizada em 6 de abril de 1830. Quinto, no mesmo dia, Joseph e Oliver ordenaram um ao outro élderes, tendo sido chamados por Deus para assim fazê-lo. E sexto, portanto, tendo sido grandes testemunhas por eles, o mundo deverá ser julgado. Se foi citado que teve anjo que apareceu para o livro de Mormon, anjo chegou e mostrou as placas para outras testemunhas, por que não ia citar que anjos, ou João Batista, ou Pedro, Tiago e João, chegaram para trazer o sacerdócio para ele? Por que não foi citado isso aqui? Para mim, está bem convincente de que essa era a forma da igreja naquela época, né? O que a gente tem hoje realmente foi construído, é o que está aparecendo. Pois é, pessoal, algumas pessoas tentam argumentar, explicar, né, por que não apareceu.
Por que não apareceu ali nos primeiros registros uma explicação ou um relato, né, de que apareceu João Batista, Pedro, Tiago e João, trouxeram o sacerdócio? Sabe quando é que foi falado sobre isso pela primeira vez? 1838, pois é, 8 anos depois. Sendo que nesse meio tempo aí, tiveram vários relatos que não mencionaram essa história. Mas Joseph Smith, ele tem uma explicação para o que aconteceu, né? Por quê? Por que não falaram sobre isso? Joseph mesmo já traz a resposta. Vamos ver o que ele fala ali? Joseph Smith, História, versículos 74 e 75. Nós fomos forçados a guardar segredo sobre as circunstâncias do recebimento do sacerdócio e sobre o nosso batismo, devido ao espírito de perseguição instalado em nossa vizinhança. Nós fomos ameaçados de ser atacados. Olha, não me convenceu nem um pouco. Cara, e eu não estou falando de agora, mesmo se eu fosse membro ativo da igreja, cara, isso não ia me convencer. E é que eu nunca tinha ouvido esse conflito e essa resposta. Porque se eu tivesse visto isso já antes, eu não ia engolir, eu ia achar muito estranho. Cara, tanta coisa que Joseph relatou antes, falou sobre o livro de Mórmon, placas de ouro, pedras de vidente. Cara, 1838. Quanta coisa já não tinha acontecido na igreja e eles só puderam contar naquele momento? Né, eu já tinha tido aquele banco de Kirtland, cara, muita coisa já tinha acontecido. E uma coisa simples dessa, então ele pôde falar que um anjo chegou e trouxe o livro de Mórmon, né? Um anjo recolheu o livro e tudo, ele pôde relatar um monte de coisa. Ele não podia relatar que um anjo chegou e trouxe o sacerdócio para ele. Com medo de ser atacado, perseguição, cara, não colou essa história. Eu tô tentando pensar aqui, cara, se eu fosse um perseguidor da igreja da época, eu sou um carinha contra os mormons, tenho um ódio de Joseph. E, cara, e ele chega e fala que veio João Batista, Pedro, Tiago e João dando um poder do sacerdócio para eles. Cara, não ia fazer muita diferença, não ia me causar mais revolta do que muita outra coisa que Joseph fez, né? Então, não acho que tem fundamento isso aqui. Bom, eu deixo aí a informação com vocês, né? Tirem a conclusão de vocês, se vocês tiverem alguma informação a mais que convença, mas essa história de que ele não pôde falar antes, né, não cola. Para mim tem muito mais fundamento, combina muito mais com o contexto que eu já tenho, de que simplesmente eles tiveram essa ideia posterior. Bom, né, ainda falando sobre o sacerdócio, vamos ver um bom tanto mais para frente, Brigham Young falou alguma coisa sobre o sacerdócio. Vamos ver o que ele falou num discurso. Ele disse assim: deixai esta igreja que é chamada de Reino de Deus sobre a terra, nós juntaremos a primeira presidência, os 12, o Conselho Supremo, o Bispado e todos os anciãos de Israel, os elders de Israel, né? Supondo que juntemos aqui, e aqui declaremos que é correto misturar nossa descendência com a raça negra de Caim, que eles devem estar conosco e participar conosco de todas as bênçãos que Deus nos tem dado naquele mesmo dia, né? Então, ou seja, se misturar o branco com o negro, o que ele diz? Naquele mesmo dia e hora em que agirmos deste modo, o sacerdócio será retirado desta igreja e o reino de Deus nos abandonará à nossa sorte. No momento em que consentirmos em nos mesclar com a descendência de Caim, a igreja deve ir para a destruição. Olha só que coisa, hein? 1978 se cumpriu o que Brigham Young temia, né? As autoridades da igreja se reuniram e decidiram que o sacerdócio deveria ser dado a todas as pessoas. Obviamente não foi de livre e espontânea vontade, foi sob pressão, né? Mas então que os negros também poderiam receber o sacerdócio. E aí? O profeta Brigham Young estava correto? Se ele estava correto, parece que a igreja foi abandonada à própria sorte, né? E foi a destruição. Se ele estava errado, será que ele realmente era um profeta, então? Será que toda essa igreja que a gente chama Brighamita, né? Essa organização enorme e poderosa,
realmente a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, como se diz ser? Bom, deixo essas informações aí com vocês. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma nova informação ou alguma teoria, algum ponto de vista sobre isso. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.